Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando a palestra 152, essa sequência de palestra que nós estamos fazendo no Caminhando para Jesus. E hoje não é, evidentemente, uma palestra, é uma palestra diferenciada com perguntas e respostas. E, evidentemente, a doutrina gera questionamento, gera perguntas, gera discordância, enfim, é uma doutrina diferente de qualquer religião que se possa imaginar. Então, evidentemente que quem vem tradicionalmente de outro segmento até se espanta. Então, essa quantidade de dúvidas é inerente a todo aquele que entra no Espiritismo. Então, o que nós vamos fazer hoje? Escolhemos 18 perguntas para que a gente possa, dentro da nossa condição, tirar algumas dúvidas, dar uma resposta que certamente não é a verdade absoluta, não é a última palavra, não impede qualquer pessoa procurar nos livros, pesquisar, que é o caminho para quem quer aprender. Aprender Espiritismo é estudando, é quem manda as pestanas, como dizia Kardec. E não simplesmente tendo uma dúvida, pergunta um, pergunta outro, não vai saber de nada. Né? Então, fica o alerta de que, para aprender, tem que estudar. Mas isso aí depende de cada um. Vamos iniciar o nosso trabalho, como sempre, com a prece inicial, e como sempre, nesse tipo de palestra, com o nosso amigo Fernando Veloso. Boa noite, amigos. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui estamos unidos e reunidos em Teu nome, na intenção da divulgação da Tua doutrina de amor e de misericórdia. Tem o Espiritismo, a doutrina espírita, ao longo do tempo, levado consolo, orientação a todos aqueles que, necessitados por uma boa conduta, vêm em busca dessas orientações. Por tudo isso, somos gratos e esperamos que outras oportunidades iguais a essa nos sejam dadas. Que assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar a nossa sequência de perguntas e respostas. E a pergunta número 1, que é comigo, ela mostra exatamente a necessidade de se estudar. Porque se a pessoa estuda alguma coisa do Espiritismo, não faria essa pergunta. Que é a seguinte: quem inventou a mediunidade? Eu vou responder de forma bem simples. Não é invenção. O caminho para saber é estudar. Então, se a pessoa que perguntou, ou outro que teria a condição de perguntar quem inventou a mediunidade, leia o livro dos médios, leia o livro dos Espíritos, ou senão qualquer obra de mediunidade. Qualquer uma. Não, claro, não vai comprar um livro de mediunidade de outro segmento, porque tem gente aí enxerido que mistura alho com bugalho. Mas qualquer obra do Espiritismo, de mediunidade, responde não, vai mostrar que não é invenção. Então, não seria mais o que dizer, porque é o tipo da pergunta que não tem a resposta que a pessoa gostaria de ter. Vamos, então, para a pergunta número 2, para o nosso companheiro Douglas. Boa noite a todas e a todos.
A pergunta número 2 é a seguinte: qual a diferença entre passe magnético e passe espiritual? Bom, dentre as atividades de uma casa espírita, a atividade mais importante, no meu entender, é a divulgação dos ensinamentos do nosso querido irmão e mestre Jesus. Ele nos mostra, através de seus ensinamentos, o que devemos fazer para irmos até o Pai. Como Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Embora não haja uma ordem de prioridade de atividades dentro de uma casa espírita, a aplicação de passes, através da manipulação dos fluidos, talvez seja a segunda mais importante atividade dentro de uma casa espírita. Através dos passes, uma pessoa em desarmonia e até mesmo com algum órgão enfermo pode ter a harmonização dos seus centros vitais, que os orientais chamam de chakras. Quando os doentes procuravam Jesus e ele promovia a cura, ele aplicava passes naquele doente. E depois ele ensinou aos seus discípulos como aplicar os passes nos doentes para promover a cura de alguma enfermidade. Mas vindo objetivamente para a pergunta: qual a diferença entre o passe magnético e o passe espiritual? A resposta é quase nenhuma, mas tem algumas pequenas diferenças. Mas o passe magnético e o passe espiritual, o passe espírita, é praticamente a mesma coisa. O passe magnético, que antecedeu, inclusive, a doutrina espírita, e da qual Allan Kardec, o professor Hipólito Lyon, ele era um magnetizador também, ele é muito mais uma ciência. E, como ciência, o magnetismo, participa da doutrina espírita. Ele está inserido dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita abarca o magnetismo. Embora ela não esteja contida dentro dos conceitos da doutrina espírita especificamente, né? Mas não são a mesma coisa. Tem algumas diferenças nas definições, nos meios, nos objetivos. Existem as técnicas diferentes, as experiências da aplicação dos passos. Tudo isso tem conotações um pouco diferentes. No passe, há uma aplicação basicamente dos fluidos emanados pelo magnetizador, que está aplicando o passe magnético. E no passe espírita, que existem basicamente 3 tipos de passe espírita, é o passe material, que se assemelha muito ao passe, o passe magnético. O passe misto, que é uma mistura do passe material e do terceiro tipo de passe, que é o passe espiritual, que é objeto da pergunta. Na quase totalidade da aplicação do passe, é utilizado o passe misto. Em todos eles, no passe material, existe um pouco de passe espiritual, e no passe espiritual existe um pouco do passe material. Então, predominantemente, a aplicação de passes, ele é o passe misto, via de regra. Existe, claro, algumas exceções, mas, via de regra, é basicamente essa. O passe espiritual, ou o passe que é aplicado dentro de uma casa espírita, ele é uma conjugação de fluidos emanados pelo médium passista que está aplicando aquele passe, porque todo passista é um médium, e fluidos emanados pelas espiritualidades através do médium
que está aplicando o passe. Então, a diferença básica entre o passe magnético é que ele é puramente a emanação de energias provenientes do passista. E o passe espiritual, que, como eu estou dizendo, a maioria dele é um passe misto, é um passe que contém fluidos emanados pelo passista, o médio passista, e também emanados pela espiritualidade. Essa é a diferença. Existe a adição de fluidos espirituais no passe dentro de uma casa espírita. E no passe puramente magnético é a aplicação puramente dos fluidos emanados do passista. Fernando Guimarães, pergunta 3. A pergunta é o seguinte: um machista pode reencarnar como mulher, ocorre sem ele saber ou ele concorda? Olha, segundo os espíritos superiores, quando a gente está desencarnado pelos problemas que a gente, negativamente, que a gente fez, a nossa culpa do outro lado pesa 1 tonelada, mais ou menos, equivalente a isso. É o que os espíritos nos dizem, né? E a gente tem visto aí machista espancando mulheres, pintando o sexo com mulheres, bem perto da gente, a gente sabe disso. Todo dia ocorre isso aí. Então, isso ocorre. Quando nós desencarnamos, vamos talvez voltar no lugar daquela pessoa ao qual a gente fez mal, a gente maltratou e a gente pintou e bordou com ela. Isso ocorre mesmo, porque isso é uma lei de causa e efeito. Eu tenho que reparar de alguma forma, ou sabendo ou não. Se eu souber o porquê, aí vai me ajudar muito mais. Mas, geralmente, as pessoas não têm esse conhecimento espiritual que o outro tem. Mas vem jogado pelo paraquedas para responder aquilo que fez com o outro. Isso ocorre porque é a lei da causa e efeito. Se eu faço mal a você, com certeza absoluta, eu vou sofrer da mesma pele. Vou sofrer o mesmo problema, porque eu não tenho o direito de tripudiar em cima de ninguém. E muitos menos de outro tripudiar em cima de mim. Então, eu tenho que respeitar as mulheres de todas as formas, mas, ultimamente, o que a gente está vendo aí é assassinato de mulheres, pintando certo com as mulheres, seu mínimo respeito pelas mulheres, a gente vê muito isso aí. Então, essa lei de causa e efeito pode ocorrer que a pessoa reencarna como mulher para vivenciar no lugar dela o que ele fez com ela em outra reencarnação. Nem sempre é assim. Pode ocorrer assim, mas pode ocorrer também de uma forma diferente. Mas que teremos que resgatar, com certeza absoluta, teremos sim. Porque nós não podemos tripudiar ou fazer mal a quem quer que seja, ou a nossas companheiras, ou qualquer pessoa, né? Quando a gente chega num lugar, por exemplo, no departamento público, a gente chamar atenção, não ter respeito, não tem nada, tudo isso é negativamente para nós mesmos. É só isso que eu queria dizer. Fernando Veloso, pergunta 4. A pergunta 4 foi feita da seguinte forma: pela ótica espírita, como homenagear alguém que faleceu? E aí, numa complementação. Por exemplo, os católicos têm o dia de finados. Amigos, amigas, não há maior forma de nós homenagearmos quem faleceu, quem desencarnou, porque aí a gente já tem que definir que são 2 momentos. Primeiro morre, é a morte do corpo físico, depois desencarna. Uma vez uma pessoa me perguntou por que os espíritas falam desencarnar, desencarnar? Porque isso acontece. Agora, primeiro tem que morrer. O que é que morre? O corpo físico. E o espírito se desprende do corpo físico ao fenômeno do desencarne. Pois bem,
como nós podemos homenagear essas criaturas que partiram, se não com boas lembranças, com preces. A prece é sempre importante. Muitas vezes essa criatura que desencarnou não tem ainda condição de avaliar o momento que está vivendo. Em todo desencarne, há uma perturbação maior ou menor de acordo com a condição de adiantamento espiritual daquela criatura. Então, nós devemos homenageá-las com bons pensamentos, com nossas preces, com os nossos desejos de que elas se encontrem num bom lugar, que já tenham despertado para a verdadeira vida, porque muitos que desencarnam não têm nem noção que desencarnaram, ficam ainda presos a corpo físico, ficam presos à casa onde moravam, uma série de situações. Então, vamos homenageá-los com as nossas preces, com os nossos bons pensamentos. E, se houve algum problema entre nós, pedir perdão. O processo de obsessão não é outro, senão resultante de momentos em que nós agredimos, porque a obsessão sempre começa conosco. Então, vamos pensar de forma positiva. Mesmo que você não goste de alguém que desencarnou, não pense negativamente, não. Supere essa situação, porque assim essa criatura vai se sentir acolhida, vai se sentir ajudada, vai despertar para a verdadeira vida. Agora, aqui há uma referência aos católicos e ao dia de finados. E nós diríamos que, para os católicos, o dia de finados não é nada de coisa errada, não. Não, de forma nenhuma. É a maneira que eles têm de encarar o problema. Então, nós, espíritas, temos consciência de que aquela pessoa que desencarnou não vai estar no cemitério. Lá nós temos que respeitar os restos mortais. Nós respeitamos os restos mortais. Agora, não há aquela necessidade de ir lá para nós. Os católicos têm outra visão. Então, tudo bem que ele vá lá, que leve flores, que leve vela, que acenda. E aí tem o problema da vela. Veja só, alguém já fez essa pergunta, inclusive. Qual é a nossa intenção quando acendemos uma vela? Quem o faz? Clarear os caminhos daquele que morreu. Só que os caminhos, a escuridão dos caminhos onde eles estão, não é uma escuridão física. Porque se aqui, de repente, a luz apagar, nós vamos ficar numa escuridão física. Acende a luz, restabelece a situação. O momento de escuridão que nós enfrentamos na espiritualidade não é físico, é espiritual. Então, a vela não vai servir para isso. Não é essa vela que vai clarear os nossos caminhos. Agora, o detalhe. Quando você acende uma vela para alguém, você geralmente faz uma prece. Aí chegou ao ponto. Não é a vela que vai servir, é a prece que você fez. Isso. Então, você acende uma vela e faz uma prece. A prece é que efetivamente vai servir como alívio para aquela criatura que desencarnou. Então, devemos homenagear os que partiram com bons pensamentos. Agora, não vamos esperar um dia específico para isso. Não. E por que não homenagear e lembrar dela na hora da alegria? Porque geralmente a gente só lembra de quem morreu na hora da tristeza. Vamos lembrar na hora da alegria? No nosso aniversário, no aniversário dela, no momento de alegria da família, que provavelmente, se ela puder estar ali conosco,
Então, que as lembranças sejam sempre positivas. Perdi. Luiz Guimarães, pergunta 5. Boa noite. Pergunta diz: o que acontece com o espírito quando uma pessoa entra em coma? Quando um paciente entra em estado de coma, é uma situação parecida com a do sono. No livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos esclarecem que durante o sono a alma se liberta parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que ficará permanentemente depois que morre. Mas, nesse caso, ainda ligado ao corpo pelos laços fluídicos ou energéticos. Esse estado de semi-liberdade faculta ao espírito afastar-se do corpo e empreender viagens. Porém, o seu grau evolutivo lhe dará maiores ou menores condições de afastamentos no mundo astral. O espírito encontra-se parcialmente liberto, ou seja, o complexo espírito e perispírito, que é o laço de união entre o espírito e a matéria, também conhecido como corpo fluídico ou corpo espiritual, podem estar distantes do corpo físico, mas fica a ele ligado por um laço fluídico. A experiência de quase morte, EQM, é mais uma oportunidade divina, é um chamamento de Deus para uma correção de rota, ou seja, uma chance oferecida para alguns de reflexão sobre suas vidas, sobre o que realizaram ou deixaram de fazer. Por que oferecida para alguns? O oferecimento é para todos, mas nem todos vão ter esse fato como momento e motivo de reflexão para nortear as suas atitudes. Conforme as pesquisas, 85% dos que passaram pela experiência quase-morte têm experiências positivas, isto é, um grande aprendizado para o espírito que a sofre. E dos familiares que vivenciam a possibilidade do desencarne, a morte do corpo físico daquele familiar querido. O Dr. Raymond Arnold Jr. conduziu um estudo envolvendo mais de uma centena de indivíduos que experimentaram a morte clínica e reviveram. Os relatos de suas experiências são espantosamente semelhantes em seus detalhes e fornecem uma prova incontestável da sobrevivência do espírito humano depois da morte. A Vida Depois da Vida, livro lançado nos Estados Unidos em 1975, que já superou a casa dos 13 milhões de exemplares, pesquisas de Moody se complementam em considerações que se aprofundam num fascinante estudo que amplia os horizontes da humanidade. Passa a palavra. Paulo, pergunta 6. Boa noite. Pergunta 6. Karma é castigo ou recompensa? Eu gostaria de fazer primeiro um resgate histórico rápido do karma, né? O karma, ele não foi um conceito inicialmente trabalhado pelo Espiritismo. Ele é um conceito desenvolvido originalmente pelas doutrinas orientais, né? Especialmente o budismo e o hinduísmo, que na língua sânscrita, né, hindu, é escrito com K, né? C é um aportuguesamento, né, uma tradução para o conceito ocidental de karma. Eu só estou dizendo isso, esse resgate histórico, irmãos, para que a gente possa entender que não foi o Espiritismo quem criou o conceito, ou o Espiritismo aprofundou, esclareceu o conceito de karma, que normalmente é visto por uma perspectiva negativa, quando não deveria ser. O karma, na realidade, né, com C, aportuguesado, ocidentalizado, o karma, ele nada mais é do que um aprendizado e é uma expressão da lei de causa e efeito, que nem sempre é apenas para quitar débitos ou resgatar erros do passado. Também não apenas, né? Normalmente, as pessoas
inclusive dentro da doutrina espírita, espíritas, de modo geral, eles focam mais na questão do resgate, né, da expiação, e está dentro do processo, mas a gente não pode ver só por esse lado, né? O karma tem que ser visto também como, dentro da lei de causa e efeito, como a gente colher experiências boas também das nossas escolhas boas do passado. E eu acho que é interessante a gente estudar um aspecto da doutrina espírita, lá no Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos, que fala das causas atuais e anteriores das nossas aflições. As causas atuais, elas estão ligadas, sobretudo, às nossas escolhas da atual encarnação, do presente, né? Normalmente, nós estamos passando por situações de aprendizado doloroso no momento, porque escolhemos errado, fizemos escolhas erradas, usamos o nosso livre-arbítrio ou de forma inexperiente, nem sempre má ou maliciosa. Muitas vezes erramos e sofremos muito mais por inexperiência do que por maldade, né? Até porque somos espíritos em evolução, ainda que espíritos milenares, mas que é um espírito milenar para a eternidade, né, meus irmãos? Então, muitas vezes nós experimentamos no momento experiências dolorosas por conta da nossa inexperiência, e faz parte do aprendizado, né? A gente aprender com a dor também, né? É como hoje é mais difícil uma criança tomar um choque, porque as tomadas elas são mais internas, né, na parede. Eu fui de uma geração que tomou muito choque, né, quando era pequeno. Fazendo essa analogia, um bebê, quando ele coloca o dedo na tomada e leva um choque, ele acaba experimentando, pela inexperiência na atual encarnação dele, a dor de levar um choque elétrico, né? Foi meu caso, muitas vezes, né? Meus pais relatam. A mesma coisa somos nós, né? Muitas vezes nós experimentamos na atual encarnação dores por conta da nossa inexperiência, ou imprevidência, ou imprudência. Às vezes até nós sabemos o caminho correto e mesmo assim teimosamente fazemos o caminho errado. Porém, meus irmãos, quando nós não encontramos na atual encarnação uma resposta clara para as nossas dores, para os nossos problemas, para os nossos sofrimentos, quando a gente tem a consciência limpa de que na atual encarnação eu não estou fazendo nada de grave, de ruim, para estar passando por experiências dolorosas, aí realmente o processo reencarnatório explica, né? Aí são as causas anteriores das aflições, né? Quando a gente entende que muitas das nossas dores são consequências de equívocos do passado. A gente tem que entender o seguinte: tudo na vida é consequência, né? O que eu penso, o que eu falo, o que eu faço tem uma consequência. A gente interage com o universo constantemente, né? Numa visão está muito em voga há muito tempo, a física quântica, ela complementa também a doutrina espírita, o aspecto científico da doutrina espírita e filosófico. A gente interage com energias no universo todo. Aquilo que eu penso, falo e faço agora interage com qualquer energia espalhada pelo universo, que é infinito. Vai ter uma consequência, vai ter uma ressonância. Então, assim, do ponto de vista reencarnatório, eu posso estar experimentando nesse momento dores de equívocos do passado, e também posso estar experimentando situações felizes de situações boas que eu plantei no passado e continuo plantando no presente. É como um efeito bumerangue, né? O que a gente fala, pensa e faz, vai e volta, tá certo? Então, a gente não pode ver o karma apenas pelo aspecto do resgate, da expiação e da dor. Dor é consequência, principalmente, das nossas escolhas. Eu prefiro acreditar que muito do que acontece na nossa vida é fruto do nosso livre-arbítrio. Eu acredito, no pouco que eu conheço da doutrina, que muito do que eu estou experimentando hoje é consequência mais do que eu estou fazendo agora, mas claro que tem situações que eu me comprometi no passado também, do que questões de encarnações anteriores. Mas eu quero encerrar a minha fala, irmãos, enfocando nesse aspecto. Vamos olhar para o karma por dois prismas. Não só o prisma do resgate e da expiação, tá? A gente também tem que olhar pelo lado de eu posso estar experimentando alegrias ou uma paz agora que eu venho plantando também em encarnações anteriores. O karma é, sobretudo, um aprendizado. Pode-se aprender pelo amor e também pela dor. Passa a palavra. Pergunta 7. Quando dormimos,
podemos reencontrar os entes queridos, ou seja, a pessoa pergunta se, ao dormir, podem encontrar os entes queridos. Foi dito agora há pouco que, quando dormimos, a alma se livra do corpo e fica na espiritualidade. Evidentemente que isso é uma realidade. Agora, quando dormimos, podemos reencontrar os entes queridos e também os inimigos. A vida espiritual ela é muito dinâmica. Nem todo mundo que reencarna, que desencarna, tem a consciência do que ocorreu, tem a consciência ou o conhecimento de ficar na espiritualidade, estudando, analisando o seu futuro, o que tem que fazer. Então, muitos ficam por aqui. E há ambientes onde há uma vida espiritual quase que permanente. Em ambientes bons e ambientes ruins. Por exemplo, os presídios são foco de espírito. Os bares, hospitais. Nos hospitais é interessante. Muitos espíritos ajudando e outros ali tocando fogo, né, desejando que aqueles doentes desencarnem. Enfim, é uma vida que a gente não vê, mas que ela existe. Então, reencontrar durante a noite um ente querido é coisa natural. Evidentemente, se houver necessidade. Você não vai toda noite estar se reencontrando com uma pessoa querida, né? Porque tudo é dinamismo. Agora, tem situações onde, por exemplo, obsessores, eles podem, durante o dia, ficar ao lado de uma pessoa ali obsidiando e, à noite, continuar aquela encrenca. E aí, muitas vezes, é a explicação para os pesadelos. Muitas vezes leva a um ambiente tão tenebroso, às vezes no palco de uma cena onde houve, digamos, a agressão maior, e aí, daqui a pouco, se acordou com um pesadelo. Ou seja, aquele pesadelo pode ser sido um fruto de um reencontro com um obsessor que quis fazer justiça apressadamente. Enfim, é uma vida normal. Agora, tem ambientes que são muito visitados pelos espíritos. André Luiz fala que as praias elas são muito visitadas pelos espíritos. Não para tomar banho, mas pela energia que o mar proporciona. Dependendo do grau de evolução daquelas criaturas, da compreensão do que seja a força energética do mar, eles já que estão por aí ocupam essa área praieira no sentido de se energizar, porque a força do mar é benéfica para todos nós, inclusive os espíritos. Então, dormir pode se reencontrar com os entes queridos e também com os nossos inimigos, porque é um mundo aberto, não tem fronteira. A fronteira é quando você acorda, pronto. Mas dormiu, abriu a porteira só quando voltar no outro dia. Então, durante uma noite, a gente pode fazer muitas coisas, ou visitar A, B, C, porque o tempo se torna dinâmico e se você perceber, se você for pensar assim, num dos sonhos que você teve, evidentemente que ao se acordar, procurar lembrar logo, não esquece. O que foi que você fez é um manancial de ações que não daria tempo de você fazer nem em 3 ou 4 dias, você fez numa noite. Enfim,
o dinamismo da vida espiritual, e até quem está encarnado, se analisar uma noite de sono, vai perceber que é um mundo dinâmico. Então, a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual é permanente e constante. Pergunta 8, Douglas. Bom, pergunta 8 é: o que são centros de forças? Bom, centros de forças também tem outros nomes, né? André Luiz, por exemplo, chama o centro de força de centros vitais. E os orientais, via de regra, chamam esses centros vitais ou centros de força, chamam de chakras, que em sânscrito significa roda. Por que roda? Porque esse centro de força, você visto de cima, ele tem a forma de uma roda. Mas visto na lateral, ele tem a forma de um funil. É como se fosse um funil de uma boca muito grande. Simplificadamente, a forma de um centro de força é assim. E ele pulsa fazendo, abrindo e transferindo energia. Esses centros de força, né, eles são, na verdade, pontos de conexão ou de enlace, né, pelos quais a energia de um corpo ou de um veículo do corpo do homem transita. Também são chamados, né, de vórtice de forças, também por conta disso. Também tem essa denominação de eles são encarados como sendo vórtice de forças. E eles funcionam assim como se fossem terminais através dos quais a energia é transferida de um plano superior para o plano físico. Segundo o Edgar Armon, no livro Passes e Radiações, ele descreve como o centro de força, ou roda, como acumuladores e distribuidores de força espiritual situados no corpo etéreo, pelos quais transitam os fluidos energéticos. Essa é uma definição que Edgar Armon nos traz. Já o Hiroshi Motoyama, no livro Teoria dos Chakras, ele diz que o chakra é considerado como um intermediário de transferência de energia entre duas dimensões vizinhas do ser, tanto como um centro proporciona a convergência de energia entre um corpo e sua mente correspondente. Então, os chakras, esses centros, também centros vitais, eles também são chamados de centros psíquicos, e que estão sempre ativos no corpo. Não importa se temos ou não temos consciência deles, eles estão sempre ativos. A energia se move através deles, do chakra, para produzir diferentes estados psíquicos em nós que estamos encarnados. E quantos chakras nós temos? Muitas vezes as pessoas, são quantos os chakras? Bom, cada célula nossa, cada uma célula nossa, ele tem o seu centro de força, cada célula. Então, nós possuímos no nosso corpo bilhões de centros de força. Entretanto, existe uma convergência de centros de forças que nós comumente, resumidamente, dividimos em 8 tipos de centros de forças ou de chakras. Nós chamamos ele de coronário, o coronário, o centro de força coronário estaria situado sobre a cabeça, é o mais sutil de todos os centros vitais. O frontal, que está situado aproximadamente na nossa testa. O laríngeo, situado na região do nosso pescoço. O cardíaco, na região do nosso coração. O solar, que está situado
sobre a região do nosso estômago. E temos o esplênico. Todos os centros vitais, eles estão situados praticamente em uma linha reta, vindo da parte da cabeça até a região genital. É praticamente uma reta. Exceto um. Desculpe. É o centro esplênico. O centro esplênico está situado a mais ou menos 45 graus do nosso lado esquerdo, situado aproximadamente sobre o nosso baço. É o único que foge esse alinhamento. E um dos mais importantes centros de força nosso. O sétimo centro de força é o genésico, que fica situado na região genital. Existe também um outro centro muito importante, que ele fica situado na região posterior da cabeça do nosso crânio, na região próxima à base do nosso crânio, na região que ele é chamado de humeral. É um oitavo centro de força ou de chakra muito importante do nosso corpo. Então, esses 8 centros de forças são o que geralmente, nós nos referimos na hora que fazemos uma aplicação de passes. Geralmente, concentramos a transferência de energia exatamente sobre esses centros, principalmente esses 7 centros frontais, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o esplênico e o genético. Esses são os 7 principais centros vitais, sendo o cardíaco, coronário, o mais sutil, e o genésico, que está na região genital, o mais denso de todos esses 7 centros de força. Eu passo para a pergunta seguinte. Pergunta 9, Fernando Guimarães. Depois de morto, já deu algum sinal de vida? Antes de responder essa pergunta, eu quero entrar um pouquinho da vida dele, porque Chico nasceu de uma família muito pobre. Muito pobre. Me parece que teve 7 irmãos. Logo, a Dona Maria, Mãe de Deus, desencarnou. Ele já tinha uma maioridade muito acrescida, com 4 anos de idade. E Chico, o pai acabou distribuindo os filhos para ser criado por eles pessoas. E Chico caiu exatamente na mão de uma madrinha. O que ocorreu? A madrinha começou a maltratá-lo, furar a barriga dele com um garfo, mandar ele lamber o filho, com a ferida que tinha no filho do filho, era o primo dele. E Chico sofreu muito. Eu gosto muito de falar de Chico porque foi um médium extraordinário e humilde que passou por nós. Deixou ensinamentos tão profundos. Do outro lado da vida, espiritualmente, ele se encontra entre nós. De forma que Chico, que nasceu de uma família pobre, e sofreu da mão de uma madrinha, muito e muito, muito, foi distribuir os filhos. Chico só voltou para casa quando o pai casou pela segunda vez, me parece até com a irmã da esposa dele, não me lembro, não recordo, mas acho que sim. Foi aí que começou a melhorar e ela procurou juntar toda a filharada de novo em casa. Buscou um por um, e colocou em casa para que ela pudesse criar esses filhos. Então, a história de Chico foi muito confusa, muito triste e muito pobre, né? Depois ele foi trabalhar numa fazenda, né? Fazenda Modelo, por muito tempo, que era um funcionário público. E Chico teve uma vida completamente difícil, só foi ter uma vida um pouquinho mais fácil depois do segundo casamento com, não me lembro agora do nome, outra pessoa. Me parece que é a própria
cunhada dele, não me lembro muito bem, não me recordo. Aí me perguntam aqui o seguinte, depois de morto, Chico já deu sinal de vida? Já. Não poderia ser diferente não, gente. Não poderia ser diferente, porque Chico era muito amado. Muito amado. E Chico ajudou muita gente ali em Uberaba. Diferente dele estar desencarnado e hoje se comunicar através de um médium. E o pessoal se coloca isso com dificuldade tão grande. Tem espírita que você coloca isso com... Chico não pode se comunicar com ninguém. Pode. E o médico que recebe ele é Carlos Bacelli, lá de Uberaba, que trabalha com Chico em Uberaba. Continua a fazer o mesmo trabalho que ele fazia aqui, através desse médium. Mas mesmo no meio espírita nosso aqui, acha porque Chico é Deus, Chico é Jesus. Não é. Chico continua no seu trabalho de amor e caridade a todas as pessoas. Todos esses nossos irmãos que passaram por aqui fazendo bem, continuam fazendo bem. E é isso que a doutrina espírita nos mostra que a gente tem que fazer. A nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, a caridade acima de tudo, o amor acima de tudo. É isso que a gente tem que procurar estudar para isso. Botar o coração em prol do outro. Será que a gente está fazendo isso? Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de amar os que estão dentro de casa, quanto os mais que estão lá fora. Eu falo isso porque eu já falei isso lá no centro. Eu trabalho com pessoas de rua, café da manhã, em outro centro do Moacir, não é pelo Caminhando para Jesus, eu até fui criticado por isso, mas é o amor. Tudo que você tem que fazer é por amor. E Chico continua a sua tarefa lá em Uberaba, através desse médico, fazendo o trabalho dele. Não podia ser diferente. Da mesma maneira, outros que passaram por aqui, entre nós, não pararam de trabalhar. Continuam a trabalhar. É como a gente do Caminhando para Jesus. Desencarna um de nós, né? Lá do Caminhando para Jesus. Desencarnou o Veloso. Estou brincando, viu, Veloso? Desencarnou Calixto, Paulo Cartagena. E a gente vai parar de trabalhar, é? Só porque a gente está no mundo espiritual? Hein? Não entendi. Diga, Fernando. Eu disse que nesse dia eu vou mesmo. Não é que sim. É mais para lá do que para cá. Não, você está bem. Que isso? Mas eu estou dando um parâmetro, né? Se desencarnar um de nós lá, eu até já disse isso. Se um dia o Caminhando para Jesus tem que abrir novamente, na hora que essa pandemia terminar, todos nós vamos voltar a trabalhar. Eu quero continuar trabalhando no Caminhando para Jesus, mesmo depois de desencarnado. Sabe quem está lá trabalhando hoje, com certeza? Vovó Virgínia, a mãe de meu querido irmão Fernando Veloso, que trabalhou tanto tempo comigo naquela mesa. Eu não sei se os demais aqui chegou a conhecer a mãe de Fernando Veloso, que eu conheci, que trabalhou muito comigo, muito tempo. E tive a felicidade imensa daquela criatura trabalhar comigo, porque ela era humilde, ela era uma pessoa boa, meiga. É como o filho. Então, veja só, mesmo depois de desencarnado, a gente vai continuar na nossa tarefa. Você vai parar, Paulo? Não. Calixto, você vai parar? Não. Douglas, vai parar? Claro que não, gente. A gente tem que continuar a nossa tarefa. A nossa tarefa de reforma íntima, de amor, e agradecer a Deus de ter se tornado espírita. Qualquer religião, qualquer uma delas é boa. Agora, eu sou muito feliz de ser espírita porque eu aprendi muito dentro da doutrina espírita. Muito, 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 muito. Agradeço a tanta gente ali do Caminhando para Jesus. Primeiro, esse rapaz Moreno que está aí, que me botou na mesa para trabalhar. Fernando Veloso, lá no Auditório A. Eu estava começando ali. Muito. Nossa Senhora. Aí, Fernando Veloso, vai trabalhar ali na mesa. Você lembra disso, Fernando? Vai trabalhar ali na mesa para fazer a prece. Eu tremia como vara verde, Paulo. Douglas, eu ficava nervoso, mas eu fui.
Foi ele que me deu o empurrão. E eu agradeço ele até hoje. Ele não sabe disso, mas foi ele que me deu o empurrão. Há anos e anos, há mais de 30 e tantos anos atrás que eu estou ali. Mas eu agradeço muito a você, meu amigo, que Deus te abençoe. Eu estou ali hoje, devo muito a você, devo muito à sua família, Fernandinho, todo mundo que trabalha lá. Então, a gente é muito feliz porque encontramos o nosso caminho. Eu nasci numa família católica em Minas Gerais, muito radical. Papai era um católico muito radical. Ele impressava a gente, você vai para a missa, porque se não for para a missa, morreu, vai para o inferno de cabeça para baixo. Então, eu cresci com medo disso tudo aí. Mas o tempo foi carregando, a gente foi modificando, a gente foi procurando os caminhos e acabou adentrando a doutrina do Espírito. Graças a Deus, sou muito feliz no que faço hoje em dia. Graças a Deus. Muito bem. Fernando Veloso. Olha aí. Pergunta. Uma pessoa pode fazer regressão. Uma pessoa pode fazer regressão de vida sozinha? Uma pessoa pode fazer regressão de vida sozinha? Bom, eu diria que sim. Porém, é pouco provável para a maioria. Porque fazer regressão demanda um adiantamento espiritual muito grande. Eu li certa vez um livro chamado A Terceira Visão, a respeito de um mosteiro lá na Ásia, onde tinha aqueles ascetas, aqueles gurus, onde eles viviam praticamente já no mundo espiritual. Por quê? Altamente desenvolvidos, altamente espiritualizados, criaturas que viviam mais para a espiritualidade do que para a vida material. Então, é possível? É, mas provavelmente não para a maioria de nós, que ainda somos apegados às coisas materiais. Agora, essa história de vidas passadas, gente, eu já falei em outras oportunidades. Eu acho que não devia ser preocupação nossa, não. Porque muita gente vive procurando isso. E a maioria desses que vivem procurando são daqueles que eu chamo do time dos me engane que eu gosto. Porque até hoje, dos que dizem que tiveram informação de vidas passadas, eu só conheci rei, rainha, príncipe. Nunca conheci um ladrão nem uma prostituta. Na minha vida passada eu fui um ladrão. Eu falei, não, é rei, rainha, príncipe, não sei o que. Isso é enganação, amigo. Não vamos nos preocupar com isso, não. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Agora, tem uma coisa que nos dá sinais. Exatamente os dias de hoje. Por quê? Nós sabemos que cada um colhe o quê? O que planta. Então, se a minha colheita não está boa, é porque eu plantei mal. Isso é com que eu tenho que me preocupar. E, a partir daí, procurar o quê? Melhorar essa condição de vida, porque a vida é o eterno plantar e colher. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei no passado, hoje eu estou plantando o que eu vou colher no futuro. Isso é que é importante e é determinante. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Não vamos nos preocupar com essa coisa de... Não. Claro que em algumas situações é necessário. Em alguns tratamentos de saúde é necessário. Eu já vi no programa de Jô Soares, isso há muitos anos atrás, um médico judeu, um senhor já idoso, contando a Jô, que não acredita em nada disso, que fez uma regressão com um paciente dele,
que era um claustrófobo, ou seja, tinha medo de ambientes fechados. E ele fez uma regressão e encontrou o fulano morrendo numa queda do elevador. Então, para isso, serviu para ele. Porque ele, tomando conhecimento daquela situação, pode trabalhar o ego daquela criatura que vive afetada com esses medos. Tem aquele famoso médico escritor, o Brian Weiss, que já fez centenas, milhares de regressões. Agora, que devam sempre ser com um objetivo e não por mera curiosidade. E esses que procuram saber de vidas passadas por mera curiosidade acabam sendo enganados. Enganados. Porque gente para enganar é o que não falta. E engana-se quem quer. Então, vamos nos preocupar com o dia de hoje, vamos nos preocupar com o hoje. Até porque, de certa forma, amanhã não existe. Ninguém faz nada amanhã. Alguém faz alguma coisa amanhã? Não. Porque quando você for fazer amanhã, já não é amanhã, é hoje. Então, vamos nos preocupar com o hoje. Vamos nos preocupar com a nossa situação. Lei de sociedade, a nossa responsabilidade. Todos desempenhamos papéis na sociedade, de pai, de mãe, de filho, de irmão, de marido, de mulher, nas relações sociais, empregado, empregador. Isso é o que importa, gente. Não vamos estar preocupados com o que eu fui no passado. Não, o passado passou. De uma coisa nós temos que ter certeza que aí os Espíritos nos ensinam. Primeiro, que ninguém está vivendo a sua primeira encarnação. Todos nós somos Espíritos reencarnados. Segundo e importantíssimo, nós todos estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Todos nós. E por que estamos vivendo a nossa melhor encarnação? Porque o Espírito não regride. Muitas vezes, numa encarnação, você não progride. Você dá um passo à frente e um atrás, fica onde estava. Mas regredir não regride. Então, nós estamos vivendo o nosso melhor momento. E precisamos ter essa consciência, principalmente no momento difícil que estamos vivendo. A humanidade está vivendo essa pandemia, que é resultante de quê? De uma doença coletiva. Se é um mal coletivo, é resultante de uma doença coletiva. Coletivamente, o nosso planeta está afetado e está sofrendo as consequências desses males. Então, é disso que nós temos que ter consciência, para, a partir daí, trabalharmos no sentido de reverter essa situação. Agora, a nossa preocupação deve ser conosco. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso me mudar. Eu posso mudar a minha situação. E eu já falei aqui em outra oportunidade uma frase de efeito que diz: se cada um varrer à frente da sua casa, a cidade ficará limpa. É isso que interessa. Vamos trabalhar no sentido de superar esse momento difícil que estamos vivendo, porque é responsabilidade de todos nós. Passo a palavra. Luiz Guimarães, pergunta 11. Onde Emmanuel está encarnado? Durante uma entrevista no SBT, a Gugu Liberato, Chico Xavier declarou: Emmanuel está em vias de reencarnar. Doutora Marlene Nobre confirma relatos de Chico que Emmanuel iria reencarnar em entrevista realizada com Geraldo Lemos Neto, um amigo também íntimo do Chico Xavier. Nós temos no livro Entrevista, questão 61, Reencarnação de Emmanuel, a seguinte pergunta: quando foi que Emmanuel se apresentou em sua vida mediúnica? Ele disse que se encarnaria neste fim de milênio? A resposta:
Ele nos visitou de maneira franca e visível em dezembro de 1931, afirmou que, indiscutivelmente, voltará à reencarnação, mas não diz exatamente o momento preciso em que isso se verificará. Entretanto, pelas palavras dele, admitimos que ele estará regressando ao nosso meio de espíritos encarnados no fim do presente século, provavelmente na última década. Isso, resposta dele a Chico Xavier. Emmanuel será professor e terá como mentor justamente Chico, a quem acompanhou entre 1910 e 2002, quando este viveu em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, Minas Gerais. O autor dessas informações, liberadas ainda em vida, é o próprio Francisco Cândido Xavier. Elas aparecem em 3 livros: Sementeira de Luz, 2006, Deus Conosco, em 2007, e Militares no Além, 2008, editados pela Vinha de Luz, Serviço Editorial de Belo Horizonte. Eu diria, contudo, essas informações podem ter um caráter de mera curiosidade e não acrescentam ao estudo da doutrina nos aspectos da ciência, filosofia e religião. Assim, seria prudente esperarmos os fatos ocorrerem de forma natural e que nos cheguem a notícia conforme os desígnios de Deus. E, nesse tempo, busquemos aprofundar os nossos estudos. Passa a palavra. Paulo, pergunta 12. Pergunta 12, irmãos, ela diz respeito ao ator Paulo Gustavo, né, que desencarnou recentemente. E ela foi elaborada da seguinte forma: Paulo Gustavo, entre muitos outros exemplos, estava moribundo e teve uma melhora animadora para em seguida desencarnar. Isso é uma situação que se configura como uma estratégia da espiritualidade ou isso é normal, né? Vejam só, irmãos, existe um senso comum, né? Ou imaginário popular, não sei, de que existe a melhora da morte, né? Pessoas que têm uma melhora e em seguida desencarnam. Não sei se é senso comum, se é imaginário popular ou se é uma situação de fato real. O que eu posso afirmar, pelo que eu estudo do Espiritismo, é que a gente não pode generalizar nenhuma situação. Não podemos generalizar nenhuma situação. Por que não podemos generalizar? Simplesmente porque cada um de nós tem uma necessidade espiritual diferente. Cada um de nós tem uma trajetória evolutiva diferente, tem um planejamento reencarnatório, uma missão diferente. Né? Então, não posso chegar aqui e dizer, olha, realmente existe uma melhora que precede a morte física, e como Fernando Veloso sempre explica bem, que precede, a morte biológica física precede o desencarne. Eu não posso afirmar que isso ocorre para todo mundo, que isso é normal, que isso é uma etapa obrigatória para a passagem. Não, até porque tem pessoas que desencarnam até antes da morte biológica, irmãos. Tem pessoas que antes da cessação do fluido vital, né, da vida biológica, pessoas que têm uma certa evolução, elas desencarnam até antes da morte completa do corpo físico, há um desenlace até mais rápido. Isso aí não é uma situação muito comum, não, para o grau de evolução da maioria aqui da humanidade, né? São casos especiais, específicos. Isso aí já é um exemplo que ilustra que a gente não pode generalizar que todo mundo tem uma melhora da morte antes de desencarnar. O que eu posso interpretar dessa situação, né? Cada espírito tem uma necessidade. Eu lembro, pelo que eu vi da biografia dele, pelas reportagens, e que ele era muito ligado à mãe. E, assim, uma relação muito bonita, né? Se não estou enganado, é o padrasto também. Acho que o padrasto dele foi o verdadeiro pai. Eu acho que era o padrasto. Me corrijam se eu estiver equivocado, se era o pai dele mesmo, biológico. Mas ele era muito ligado à mãe, né? E eu interpreto essa situação da melhora que precedeu a morte e em seguida do desencarne como talvez um merecimento que ele e a mãe tiveram de uma, entre aspas, despedida, né? Como se ele tivesse o merecimento de se despedir momentaneamente da mãe. E por que despedir momentaneamente? Meus irmãos, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de consolo, ela é uma doutrina de amor, né? E a gente tem a convicção, a certeza
racional, filosófica e científica de que aqueles que se amam de verdade, eles não se separam em definitivo, de forma alguma. Né? Aqueles que se amam de verdade, alguém tem que desencarnar primeiro, a não ser que desencarnem juntos e por merecimento ou por alguma missão, cheguem juntos à espiritualidade. É raro, né? Não é muito comum. Mas, assim, como Paulo Gustavo já precedeu o desencarne da mãe, se esse amor que eles sentem um pelo outro, eu acredito que é sincero, né? Em algum momento eles vão se reencontrar. Ou ele vai recebê-la na espiritualidade, quando chegar o momento dela, ou se não for o caso de se reencontrarem na espiritualidade, se reencontrarão em outra encarnação. Olha que bonito. Vejam como a doutrina espírita é belíssima, consoladora, amorosa e, sobretudo, de lógica, de razão, né? Aqueles que se amam de verdade, um dia se reencontrarão. Eu sei que nesse momento, talvez quem está assistindo a live deve estar ouvindo isso e alimentando. Poxa, então eu vou me reencontrar com a minha mãe, com meu pai, com minha esposa, com meu marido, com meu filho. Por favor, não crie uma expectativa. Eu não tenho o direito de criar essa expectativa em você. Eu posso esclarecer da gente ter a esperança, e até a esperança sem expectativa, né, com os pés no chão, de que a gente poderá se reencontrar. Não é também, do mesmo jeito que não é uma condição obrigatória a melhora da morte, né, para o desencarne, também não é uma condição obrigatória de que a gente vai ter o merecimento de se reencontrar logo com um ente querido que já está na espiritualidade, ou que a gente vai se reencontrar numa outra encarnação. É possível, a gente não pode alimentar essa expectativa. É possível, se Deus e a espiritualidade superior assim avaliarem que nós temos o merecimento e a necessidade de passar por isso. Eu quero fechar agora a minha fala rendendo aqui homenagem a Paulo Gustavo, sem querer idolatrar ninguém por questão de, desencarnou, não, não é isso não. Mas ele era, sim, uma pessoa admirável. E vou dizer a vocês por quê. Foi revelado, eu não sabia, após o desencarne dele, ele usou boa parte da fortuna dele para doar oxigênios lá para o Amazonas, que, como sabemos, né, continua vivendo, não deixou de viver uma crise sanitária e uma crise de abastecimento. Eu não estou aqui querendo alimentar nenhum discurso político, não, viu, meus irmãos? Espírito, né, Paulo Gustavo, que caridosamente, e tão caridoso, ele era discreto, porque só veio à tona depois que ele desencarnou. Isso não veio à tona enquanto ele estava doando, ele não quis aparecer. O que é a caridade por demais desinteressada, que é a caridade sem vaidade, sem querer aparecer, sem querer mostrar que a pessoa é boa, generosa. Então, eu rendo aqui a homenagem não só a um ator talentoso que cumpriu com a missão dele, mas, acima de tudo, o cidadão, né, o indivíduo que mostrou-se um espírito de bem na medida em que ele doou, né, o que ele tinha para ajudar irmãos padecendo pela Covid-19 lá no Amazonas, né? Caridade, abnegação, e essa é a verdadeira missão da pessoa que vem com a riqueza, né? A riqueza é uma prova maior do que a pobreza, porque ela convida a gente aos excessos, excesso de comida, de bebida, as pessoas adquirirem drogas caras, pesadas. Há uma vida hedonista, materialista, mas não é condição obrigatória também para um indivíduo se afastar da espiritualidade. Pelo contrário, né? A riqueza é uma grande oportunidade de ser um administrador momentâneo daquilo que foi emprestado, né, por Deus, e que vai ser cobrado, né, por Deus e pela espiritualidade, o que você fez de bom uso ou mau uso daquela riqueza. E Paulo Gustavo, graças a Deus, fez bom uso dessa riqueza, né, se preocupando com os nossos irmãos lá do Amazonas e doando oxigênio para tentar, né, amenizar o sofrimento e, quem sabe, até salvar aqueles nossos irmãos. Então, fica aqui a minha homenagem e admiração, não só pelo grande ator talentoso, mas pelo ser humano amoroso, generoso e caridoso foi encarnado. A gente é imortal, ele está lá na espiritualidade, certamente foi bem recebido. Então, irmão, só para fechar, essa questão de melhora da morte, não podemos
generalizar e de pensar, acontece assim para todo mundo. Não, depende da necessidade de cada um. Né? Como eu falei, tem gente que desencarna antes da morte inteira, da morte completa do corpo físico. Né? Passo a palavra. Pergunta 13. Pode uma pessoa desejar reencarnar e não lhe ser concedido? Bom, a gente tem muita notícia do contrário. Há criaturas que estão na espiritualidade e que chega a hora de reencarnar e ele não gostaria. E resiste, aí vem compulsoriamente. A gente tira pelo trabalho, a gente observa no trabalho de desobsessão, que tem entidades que vivem por aí obsidiando, mas eles gostam daquela vida porque é uma vida que eles não tinham antes. Viviam aqui no sofrimento, viviam sem ter acesso a algumas coisas. Então, na espiritualidade, mesmo como obsessor, ele vai a choque assim mesmo, vai onde quer. Então, para ele, está uma maravilha. Então, há uma resistência para reencarnar. O desejo de reencarnar é só quando tem assim, um desejo sincero e analisado e concedido ou não. Porque isso é um controle, né? Não é assim, chegar, desencarnar e depois voltar com tudo. Tem uma equipe grande que controla todas essas criaturas no processo de reencarne e na hora certa é que cada um vai realmente seguir esse caminho. Então, se precipitar, se for com um fim útil, evidentemente ele vai ser concedido. Se for por motivos outros, que a essa altura a espiritualidade vai perceber, não lhe será concedido. Porque tudo tem a sua hora, inclusive a hora do reencarne. Pergunta 14, Douglas. A pergunta 14 é a seguinte: as pessoas que estão desencarnando devido à pandemia, eles estão dormindo? Bom, as pessoas que estão desencarnando devido à pandemia ou por qualquer outro tipo de desencarne, seja por câncer, por uma doença cardíaca, por uma falência múltipla dos órgãos, ou por um desencarne violento de qualquer forma, de qualquer tipo de desencarne, nós, nesse momento, passamos por um processo de transição entre a matéria e o espírito, que nós chamamos o espírito, entre a matéria e o plano espiritual. Esse período de transição nós chamamos de estágio de perturbação. E esse estágio ele vai depender da evolução espiritual e moral de cada um de nós. É claro que existem algumas exceções, algumas pessoas, devido à sua convicção religiosa, pode passar um certo tempo demorando mais num estágio que ele acha que está dormindo. Isso, em relatos mediúnicos, às vezes é citado isso. Mas todos nós, ao desencarnarmos, passamos por esse estágio de perturbação e, logo em seguida, nós sofremos a recuperação da plenitude do nosso corpo perispiritual. Nós, ao desencarnarmos, passamos por esse período de perturbação e, logo em seguida, o nosso perispírito ele é tratado e adquire a plenitude do corpo perispiritual, Não fica dormindo. Fica nesse estágio de perturbação que pode, como eu disse, o tempo vai variar muito. Vai depender do merecimento, como o Paulo Cartagenes falou há pouco.
O processo de desencarne, muita coisa do que acontece no pós-morte, vai depender do nosso merecimento, daquilo que nós evoluímos espiritualmente e moralmente, da quantidade do amor que nós distribuímos, conforme Jesus ensinou. Precisamos aprender a amar ao próximo, amar a nós mesmos também e amar a Deus. O caminho para a nossa evolução passa pelo amor. Tudo vai passar pelo amor. Jesus ensinou isso. Aí, depois que passa por esse processo de recuperação, o que é que acontece com a entidade que desencarnou? A pessoa que desencarnou. Ele começa a trabalhar. E trabalhar, quanto mais ele trabalhar, melhor. Quanto mais ele trabalhar, mais evoluído ele é. Quanto menos trabalho ele está tendo no plano espiritual, é porque ainda ele está pouco evoluído, precisa estudar, precisa aprender, e isso ele começa a aprender nesse período que está no plano espiritual, que nós chamamos de período de erraticidade. Eu lembrei também, falando do dormir, às vezes as pessoas dizem, como eu tenho um primo que aí disse, quando eu não conhecia nada da doutrina espírita, quando eu ia a um sepultamento, eu dizia, descanse em paz, fulano de tal, descanse em paz. Aí hoje, ele dizendo, hoje eu, com o conhecimento que eu já adquiri da doutrina espírita, eu não digo, mas eu penso, trabalhe muito, muito, porque na hora que você está trabalhando é porque você já evoluiu muito. Ociosidade no plano espiritual não existe, não existe. Isso, aquele que ainda está um pouco ocioso é porque está muito atrasado ainda espiritualmente. Então, o que nos espera no plano espiritual é trabalho, e trabalho muito. Quanto mais nós trabalharmos no plano espiritual, mais evoluído nós estamos. Não pararemos de trabalhar nunca, sempre trabalhando. Não existe ociosidade. Não existe esse negócio de ficar dormindo. Não fica dormindo. Passa por esse processo que nós chamamos de estágio de perturbação, que, na verdade, é o período de transição da matéria para o estado espiritual. Mas não fica nem dormindo e esperamos que não fique também na ociosidade, que ingresse logo nos trabalhos espirituais que nos espera no plano espiritual. Passo a palavra. Pergunta 15, Luiz Guimarães. 10. Fernando Guimarães, perdão. Você falou em Luísa, fiquei confuso. Sentir o cheiro de uma pessoa que morreu, o que pode ser? Olha, não tem nada a ver com mediunidade isso não, viu, gente? Muitas vezes familiares, pais, mães, parentes, amigos que desencarnam, que vêm nos visitar, e às vezes a gente detecta o cheiro daquela pessoa. É uma coisa natural e normal. Não tem nada a ver com mediunidade isso aí, não. Por exemplo, nossos pais, nossos amigos, nossos vizinhos, podem até comparecer dentro da nossa sala, dentro do nosso quarto, em qualquer canto que seja, só para identificar pelo cheiro. Não precisa de ser médium para isso, de forma nenhuma. Qualquer pessoa, por merecimento, pode ter essa visão, pode sentir esse processo, que é uma coisa natural. Tá certo? Não tem nada a ver com mediunidade nenhuma. Nada, nada, nada a ver com uma coisa. Aí pergunta, o que pode ser? Pode ser por merecimento, né? Se uma pessoa minha desencarne e comparece na minha casa, eu sinto o cheiro daquela pessoa, né? Porque todos nós temos um cheiro particular, todos os viventes. Não é botando perfume, não, o cheiro do corpo físico, até espiritual. Então, a gente pode sentir esse cheiro sem ter nada com mediunidade. É uma coisa natural. O problema é identificar isso. Não temos facilidade de identificar o porquê, quem vem, quem está junto conosco, quem chega junto conosco. A irmã Sheila,
que é filha do Dr. Fritz, quando ela chegava no ambiente, ela exalava cheiro de rosas e flores. Uma coisa linda, bonita. Também na época de Chico era assim. Quando ele estava trabalhando ali, as pessoas sentiam que era trazido da espiritualidade aquele cheiro maravilhoso para todo mundo sentir. Todo mundo sentia, porque é um lado muito bonito, um lado muito amoroso, um lado de amor, um lado de caridade. Com certeza, a espiritualidade já trabalhava nesse sentido de apontar para a gente alguns familiares, alguns espíritos amigos, para trazer essas coisas maravilhosas para a gente. Eu acho que não tem nada melhor do mundo quando você recebe, né, uma visita desse sentido, que está trazendo flores para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, junto da família, aquele perfume gostoso. A gente diz, eita, de onde é que está vindo esse cheiro tão gostoso? Às vezes basta que a gente fica aqui em casa, eita, eu estou sentindo um cheiro tão bom. E não se sabe onde está. Pode ser um dos familiares da gente, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, que já estão do outro lado da vida, que estão aqui nos visitar. Pode ser o pai dela, pode ser a mãe dela, ou qualquer pessoa da nossa família. Isso é muito importante, isso é muito bom. Agora, nós temos que ter a capacidade de saber da onde vem esse cheiro, que é um cheiro diferente. Com certeza absoluta, que não vem de fora, mas está dentro de cada um de nós. Só isso que eu queria dizer. Passa a palavra. Fernando Veloso, pergunta 16. É uma pergunta simples e, pelo adiantado da hora, eu também vou tentar ser rápido, para que os outros ainda tenham condição. Quem morre sente saudade? É claro que sente, amigo. É muita. Porque quem é que morre? O corpo físico. Nós, espíritos que somos, retornamos à verdadeira vida, exatamente como somos. E deixamos aqui pessoas queridas, familiares, amigos, pai, mãe, filho, esposa. Sentimos saudade. Isso é natural. Claro que não vai acontecer isso num primeiro momento. Porque aquele primeiro momento do desencarne é um momento de perturbação. Mas, uma vez passado aquele momento, claro que vem a saudade. Do mesmo jeito que nós sentimos saudade dos que partiram, eles sentem saudade de nós que aqui ficamos. E eu tenho até uma experiência a respeito. Algum tempo atrás, quando nós ainda estávamos participando, trabalhando lá no centro, uma senhora, trabalhadora lá do centro, médium, uma noite, terminada a reunião, ela chegou próximo de mim e disse assim, São Fernando, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, pois não, fica à vontade. E ela me abraçou e me disse o seguinte, foi sua mãe quem mandou. Ela disse que sente muita saudade. Tá vendo? Do jeito que eu sinto saudade dela, ela sente saudade de mim. Agora, claro que eu sou consciente da situação, tanto quanto eu sei que ela também é. E nós estamos na expectativa de quê? Daquilo que já foi abordado na noite de hoje. Nós estamos, eu, pelo menos, na expectativa do reencontro. Eu não tenho nenhuma dúvida que vou me reencontrar com ela. Claro. E sabe o que é que vai acontecer nesse reencontro? Vai rolar a festa. Passa a palavra. Bom, meus amigos, só temos, na realidade, 2 minutos. Então, não adianta a gente tentar responder mais nada, porque não daria tempo. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos. As 2 perguntas que sobraram serão respondidas na próxima oportunidade e, evidentemente, vamos encerrar
agradecendo a Deus pela oportunidade de aprendermos um pouco mais e vamos convocar o companheiro Paulo Cartagena para fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Então, irmãos, vamos fechar nossos olhos, né, e agradecer, Senhor Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga, nós só temos a agradecer por mais esse banquete espiritual, né, de conhecimentos, de aprendizados e aprendizagens, pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e, sobretudo, de alegria, né? A alegria é um dos sentimentos mais belos, mais poderosos e importantes da vida. Nosso estudo decorreu num clima de alegria mais uma vez. Rogamos, como pedintes eternos, que tenhamos inúmeras oportunidades como essas, porque, como disse o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade no sentido da busca pelo conhecimento para o esclarecimento e para a evolução coletiva da humanidade, a evolução espiritual. Vamos mentalizar também nossos irmãos mendigos, nossos irmãos que estão nos asilos, nos presídios, nos hospitais, nossos irmãos que estão aí lutando contra a Covid e contra outras enfermidades. Nossos irmãos se encontram no plano espiritual em profunda dificuldade. E nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual, nossos parentes, amigos, entes queridos, né, que alimentamos essa expectativa positiva do reencontro, de dar aquele abraço forte, né, aquele abraço amoroso, carinhoso, amoroso, e que eles saibam que nós aqui na Terra, encarnados, lembramos deles todos os dias, os amamos profundamente e certamente nos reencontraremos um dia. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, irmão maior e amigo, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos, pedimos alegremente, humildemente, a permissão para finalizar o nosso trabalho da primeira parte de hoje, né? Mais uma vez, um clima de paz, harmonia e alegria, devolvendo a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa dar finalizado. Na santa e divina paz. Em nome de Deus, damos por encerrado os trabalhos da noite de hoje. Boa noite a todos, muita paz, até a próxima oportunidade.